arrogância do presidente dos Estados Unidos é tanta que ele sequer disfarçou a razão pela qual invadiu a Venezuela. Primeiro ponto, eu vou ser muito objetivo aqui. Todo mundo sabe que a Venezuela possui a maior reserva de petróleo do mundo. Isso é fato, não é questão não. Por isso, o absurdo é você usar a guerra como pretexto para alcançar a paz. E aqui ninguém está falando sobre apoio ao regime de Nicolás Maduro. Não se trata disso. A arrogância do presidente dos Estados Unidos é tanta que ele sequer disfarçou a razão pela qual invadiu a Venezuela. Não foi pela liberdade, pela democracia, não foi contra o autoritarismo, o terrorismo, o narcotráfico. Essas desculpas foram usadas em governos anteriores, quando os Estados Unidos invadiram ou destruíram outros países, como Vietnã, Iraque, Líbia, Afeganistão, Cuba, Japão. A mensagem de Donald Trump no Twitter oficial da Casa Branca foi direta. Transcrevo aqui. A Venezuela está completamente cercada pela maior armada já reunida na história da América do Sul. Só vai ficar maior e o choque para eles será como nada que já viram antes. Até que devolvam aos Estados Unidos da América todo o petróleo, terra e outros ativos que roubaram de nós anteriormente. Fecho aspas, Donald Trump. Um país que nasceu da invasão, do espólio, da violência e da matança dos povos originários não mudou a sua natureza bárbara ao longo dos séculos. Os Estados Unidos são movidos pela ganância e pela convicção cega de sua superioridade em relação a todos os outros povos do mundo. Por ego, usaram bombas atômicas sobre o Japão, matando milhares de civis inocentes, para dar por encerrada a Segunda Grande Guerra, que já estava vencida e que só foi vencida graças principalmente ao esforço de ingleses e russos. Para atender a sua indústria armamentícia sedenta de sangue e de dinheiro, invadiram o Vietnã, Laos e Camboja. Sob o pretexto de armas químicas que nunca existiram, destruíram completamente países no Oriente Médio como Afeganistão e Iraque. Sufocaram Cuba por motivos ideológicos até o país sucumbir na miséria por causa dos embargos econômicos. Bombardearam a Somália, o Sudão, a Sérvia, a Bósnia, Iêmen, Kuwait, Coreia, Nicarágua. Por interesses puramente financeiros, orquestrou e apoiou ditaduras militares sangrentas em toda a América Latina sob o pretexto de uma falsa ameaça comunista. E eu vou parar por aqui porque a lista de atrocidades cometidas pelos Estados Unidos é imensa e transformaria esse meu desabafo numa aula de história. Olha, eu não apoio ditaduras, nem de esquerda, nem de direita. Mas os caminhos políticos e ideológicos da Venezuela são um problema dos venezuelanos. E o povo venezuelano nunca deu uma procuração aos Estados Unidos para intervirem em seus problemas. Existe um princípio no direito internacional que é a autodeterminação dos povos. Ele assegura que nenhuma nação deve sofrer ingerência e muito menos invasão de outra nação. A autodeterminação dos povos assegura a independência, a liberdade e o direito de organização própria de cada país. Esse princípio nada vale para a maior potência bélica do planeta e nós, infelizmente, pouco podemos fazer militarmente para ajudar a nossa vizinha e irmã Venezuela. Mas a invasão de um país latino-americano pelos Estados Unidos é um aviso claro. A guerra não precisa mais de justificativas plausíveis. A lei do mais forte impera. A ganância e o imperialismo continuam dando as cartas. Quem tiver riquezas naturais em abundância, como petróleo, gás natural, lítio, ouro, urânio, é um potencial inimigo dos Estados Unidos. E o próximo pode ser o Brasil. Eu sou Raquel Sherazade, você pode até discordar do que eu falei, mas essa é a minha opinião. vamos lá. Vamos falar sobre os Estados Unidos e Venezuela. Vocês pediram muito esse vídeo, porque basicamente ontem os Estados Unidos interviu na Venezuela, retirou o então presidente. E tem várias perguntas. Gil, quem está certo, quem está errado? Quais motivações por trás dessa ação e principalmente qual é o impacto econômico disso no mundo, globalmente falando, e especificamente no Brasil? Primeiro ponto, eu vou ser muito objetivo aqui. Todo mundo sabe que a Venezuela possui a maior reserva de petróleo do mundo. Isso é fato, não é questão não. Por isso, quando uma intervenção dessa acontece, todo mundo está em dúvida. Tipo, isso foi porque os Estados Unidos é muito bonzinho, glória a Deus, labassorias, ou de fato existe um interesse econômico por trás disso? Porque, como é falado já globalmente, existe muito dinheiro
debaixo da terra. Entendeu? Por isso que o maior debate internacional atualmente dos países é o seguinte: um lado defendendo a soberania da Venezuela, falando não pode intervir, não pode fazer isso, está errado. E por outro lado, as pessoas falando assim, mas a Venezuela era um ditador triste, miserável, acabando com todo mundo. E a pergunta, e agora? O que a gente pensa? O que tem que ser pensado? Então, meu foco aqui, gente, é sobre economia, tá? Para vocês entenderem minha visão e a visão global dos economistas sobre o que está acontecendo. O primeiro impacto econômico que é direto, porque apesar de ter a maior reserva de petróleo do mundo, a Venezuela nunca foi um grande produtor por conta de problemas estruturais. Falta de investimento, sanções internacionais, dificuldades tecnológicas, tanto que a produção da Venezuela nos últimos anos despencou, gente, estavam assim, só ladeira abaixo, entendeu? Mesmo assim, a Venezuela tinha sim uma importância no cenário global em termos de petróleo internacional. Por quê? Porque ele exportava muito petróleo, inclusive para os Estados Unidos. Porém, o principal destino do petróleo da Venezuela, onde era? China. Tanto que chegou até 80% do petróleo produzido na Venezuela ia para a China. Por isso que entra, gente, a geopolítica, que é quase o Big Brother Brasil. Por quê? É um jogo estratégico. Porque se a China é o principal concorrente dos Estados Unidos nesse cenário global, então quando você cria qualquer dificuldade para um país que está abastecendo o seu principal rival, o que acontece com o seu rival? Seu rival dá enfraquecida. Então, em resumo, basicamente é o seguinte: a Venezuela é um importante produtor de petróleo para a China. Uma vez que existe qualquer intervenção na Venezuela, isso pode afetar diretamente a China, que é o principal concorrente dos Estados Unidos, e pum! Grande pode ser essa luta, porque existe esse jogo estratégico. Aí você fala, tá, Gil, mas eu quero saber do Brasil porque eu sou brasileiro. Gente, se o petróleo ele encarece, isso torna o cenário econômico muito mais incerto, porque não impacta somente o setor de energia, não, impacta muitas coisas. Por quê? Para transportar produtos, tem que ter o carro. O carro usa gasolina, que é derivado do petróleo. Até por navio também vai utilizar. Então, o transporte de alimentos fica mais caro. Se o transporte de alimentos fica mais caro, o alimento também fica o quê? Mais caro. Então, existe o risco de ter uma inflação dos produtos dentro do Brasil também. Então, a gente tem o que acontece? Uma instabilidade no setor econômico por conta dessa fragilidade dessas relações diplomáticas entre os países. Então, sim, ele tem uma pressionada sobre preço. A gente não sabe como a China e a Rússia podem reagir a isso que os Estados Unidos fez. Então, começa a ficar todo mundo preocupado. E toda vez que gera uma incerteza no cenário global, os preços e as economias podem ser afetadas. Agora, o que a gente tem que fazer é aguardar, porque tem esses dois lados debatendo. E agora vamos ver o que vai acontecer. Não é a Copa do Mundo que corre risco. Eu só estou falando isso porque a gente está falando sobre esporte. É a humanidade. O absurdo é você usar a guerra como pretexto para alcançar a paz. E aqui ninguém está falando sobre apoio ao regime de Nicolás Maduro. Não se trata disso. Trata-se de nunca apoiar a guerra. Só isso. Mas não é a Copa do Mundo que está em risco. No ano passado, eu estava em Miami durante a cobertura da Copa do Mundo de Clubes. No dia 21 de junho, um cidadão tocou nas minhas costas e disse: deixa eu te dar uma má notícia, os Estados Unidos acabaram de atacar o Irã. E eu tomei um susto e pouco depois pensei, eu nunca tinha estado no país em guerra. Então eu pedi socorro para me ajudar a pensar para o Pedro Bial. E o Pedro Bial disse: olha, nos Estados Unidos, raro é o dia em que eles não estão em algum conflito. É muito doido, surpreendente e dramático o relato do Bial. É verdade, mesmo na Copa de 94 havia tropas americanas no Oriente Médio e a ONU aprovou o envio de tropas americanas para o Haiti. Em 96 foi construída a maior base militar no Catar. Não é a Copa que está em risco.